Bom, tudo bem? Esse vídeo aqui para iniciar a nossa segunda aula da eletiva Viagem e Cultura. Toda aula eu estou trazendo um objeto assim que eu comprei em alguma viagem para mostrar para vocês. E hoje aqui eu estou com essa camiseta, como você pode ver. A primeira aula foi uma camiseta do Chile. Deuses Maias, né? Deuses Maias, que são os 12 deuses do calendário maia, né? Do imaginário maia, certo? Comprei ela na cidade de Mérida, no México. Tá até escrito aqui, Mérida, México, capital do estado de Yucatán. Beleza, vamos lá. Hoje eu vou falar então, né, sobre os 3 pilares financeiros para se viajar e da importância dos idiomas. Qual idioma falar, né, por exemplo? E contar um pouco da minha experiência com os idiomas. Certo? Vocês sabem que eu sou professor de humanas, de história. Tenho quase uma faculdade de geografia. E leciono sociologia para vocês. Certo? E eu gosto muito, né, dessa questão, né, dos idiomas. Os idiomas, eles faziam parte, né, do meu sonho. Eu sempre quis falar outro idioma, entender bem outro idioma, me comunicar com pessoas de diferentes culturas. Por isso, e é uma das graças, né, um dos atrativos de se viajar, é ter amigos estrangeiros, é ter contatos em outros países para que você desfrute, né, tenha esse lazer, etc. É uma das melhores coisas realmente da viagem. Vamos lá, né? Os conteúdos então desta aula os 3 pilares financeiros para viajar, né? Planejando a viagem. Vou falar de algumas viagens que eu fiz e quanto que eu gastei mais ou menos. Vou ter que colocar realmente um valor para que vocês tenham a noção de como funciona, né, a viagem. A importância do idioma estrangeiro e línguas do mundo. Então eu vou falar quais os idiomas que são importantes, certo? Né, para nós brasileiros. De habilidades. Hoje eu selecionei 2 habilidades que eu vou martelar em cima. São 2 habilidades também de sociologia, ok? Primeira, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Ou seja, valorizar as diferenças de culturas, destes conhecimentos. Cada cultura é um conhecimento. Então, valorizar esses diferentes conhecimentos, essas diferentes culturas. Apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu lazer também, ou ao seu lazer também, né, ao seu bel prazer, e ao seu projeto de vida, né? Óbvio que a nossa disciplina aqui de eletiva, Viagem e Cultura, anda também com o seu projeto de vida, né? Talvez muitos aqui tenham como projeto de vida viajar, ter uma vida viajando. Com liberdade e autonomia, consciência crítica, né? Ser autônomo, sempre batendo essa tecla, né? Que você aprenda a fazer, aprenda a ser, né? Com autonomia, consciência crítica, né? Bom ter uma consciência crítica e responsabilidade, certo? A segunda habilidade que eu estou trabalhando, que eu quero que você pense, que você martele, que seja importante na sua reflexão é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, né? Valorizar todos esses conhecimentos do mundo real, que é o mundo físico. Mundo físico, social, a sociedade, cultural e digital, né? Que queira ou não, as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje estão vinculadas também ao mundo digital, né? Essa globalização a esse tipo de informação. E colaborar para a construção de uma sociedade justa, né? Livre, democrática e inclusiva, ok? Então essas são as habilidades para a gente pensar nesse nosso segundo encontro. Indo agora para a parte um pouco mais prática, que essa é a parte mais blogueirinha mesmo e tal, que a gente sai um pouquinho, né, da matéria. Mas e aí, né? Quanto custa uma viagem, né? Quanto é que vai custar? Óbvio que depois eu vou falar de cada continente, cada cultura, cada país. Daí eu vou explicar melhor. Mas assim, os 3 pilares para se viajar, para você planejar uma viagem,
eles estão basicamente nesses três gastos. Você tem que pensar nessas três coisas para terminar uma viagem de um mês, uma viagem de meses ou de dias. Primeiro é a passagem de avião. Vai sair do Brasil, passagem de avião. E dentro do Brasil, se for dentro do Brasil, essa passagem tende a ser mais barata, né? Quanto mais quilometragem que você roda de avião, tende a ser mais caro. Porém, primeiro segredo. Qual é a época que a maioria das pessoas estão em férias no mundo, né? Na América do Sul, no Brasil? Julho, que normalmente assim as crianças não estão nas escolas, então os pais acabam pegando férias nessa época para tentar levar, né, e leva, né, a sua família para viajar. Então essa época, julho, é alta temporada. Então as passagens são muito caras, né? Você quer pegar um país aqui vizinho, você pode pagar para um país vizinho 1.500 até R$ 2.000 numa alta temporada, né, julho. Quer ir para um país assim do norte da América do Sul, como Colômbia, já pode ser 3.000. Se for para o México, pode ser 4.000 ou até 3.500. Para os Estados Unidos já vai ser 4 para cima. Para a Europa, já pode ser, no caso, dependendo da época que você compra, você até pode encontrar por R$ 3.000, porque os maiores aeroportos e principais aeroportos do mundo estão, né, na Europa. Então você vai acabar pagando caro também se você comprar em cima da hora, R$ 5.000. A África sai bem mais caro porque é um destino pouco procurado. A Ásia é muito longe, então é caríssimo. Daí a gente já vai ter que falar de R$ 5.000, R$ 6.000 para cima, né? Para você ter uma noção. E dezembro e janeiro, que também é alta temporada, então a alta temporada é o mês inteiro de janeiro, o mês inteiro de julho. É as épocas mais caras para se viajar. Mas é a primeira coisa que você tem que pensar dos três pilares da viagem, que é a passagem de avião. A passagem de avião é importantíssima. E é o mais caro, porque você às vezes tem que pagar uma grana. Mas você pode pagar em tantas vezes com cartão de crédito, né? Pode acumular milhas e conseguir baratear esse valor, né? O que é milhas? É você entrar, né, no grupo de milhas, fazer lá um cadastro e usar o seu cartão de crédito em prol disso. Conforme você vai usando o cartão de crédito, você vai acumulando ponto. E esses pontos, eles são trocados por um valor em dinheiro na passagem, né? Eu normalmente compro à vista a passagem, sabe? Me mato um pouco para conseguir pagar a passagem à vista e depois fica fácil, porque os outros dois pilares é muito fácil. Primeiro, passagem de avião. O mais caro, normalmente o mais caro. Se você viajar no meio do ano, tipo março, ou no meio do ano, ali em outubro, setembro, as passagens tendem a ter um valor mais baixo. Então, fica aí essa dica, né? Segundo quesito, já comprou a passagem? Ótimo. A viagem daqui 6 meses, esse tempo que você já pagou a passagem, você pode simplesmente, né, juntar mais dinheiro. Juntando mais dinheiro, você vai ter, né, os outros dois pilares para serem pagos, que é o quê? Além da viagem, né, a passagem de avião, segundo, alimentação. E terceiro, muito importante, é hospedagem. E os dois podem ser muito baratos, muito fáceis e de livre acesso. Vamos lá. Pense comigo. Qualquer lugar do mundo que você vá comprar num supermercado vai ser mais barato. Nunca é mais barato comer a comida pronta na rua. Então, o mais barato de tudo, numa viagem, num mochilão de um mês, né, é você comprar em supermercado e fazer. Se você não sabe fazer um arroz, se você não sabe fazer um feijão, se você não sabe grelhar uma carne, fazer uma carne, aprenda. Isso é muito importante para viajantes, para mochileiros. Então, fica aí, no caso, esta primeira dica sobre o segundo pilar. Compre em supermercados. E óbvio, na internet você encontra o Carrefour, o Mercado Dia. Por todos os países que eu fui que falam espanhol, havia, né, Mercado Dia, por exemplo. Então, pense no primeiro pilar, que é comprar passagem. Depois a alimentação é barata. Você quer que seja barata, né, que isso fique barato na viagem, você tem que investir sim em fazer um arroz, comer minimamente bem uma comida, né, para ficar bem e economizar. Certo? Então, assim, comida é barato em qualquer lugar. Se você comprar em mercado, sempre vai ser barato. Sempre vai ser muito barato. Então, fica aí a segunda dica. Compre em supermercado, faça a sua comida. Terceira dica. O terceiro pilar da viagem
é hostel, albergues. Os albergues são muito baratos. Eu já cheguei a pagar R$ 5 para ficar num albergue na Bolívia, para passar uma noite. Muito barato. E o mais caro em toda a América que eu paguei foi para ficar em um albergue, em um hostel em Punta del Este, que é uma cidade muito cara do Uruguai, que cheguei a pagar R$ 80. Na Europa, paguei mais que isso, cheguei a pagar 20 euros. Se você fizer a conversão, é muito mais caro na Europa. Porém, para a América Latina, Uruguai, R$ 80, acredite, para nós ainda é barato. Mas é um valor que eu cheguei a pagar no Uruguai há 4, 5 anos atrás. Né? Paguei em dólares na época, mas em reais estava salgado. Mas você acha por 20, por R$ 30, por R$ 40 uma noite no hostel, chuveiro quente, tendo ali uma cozinha, porque todo albergue, todo hostel tem uma cozinha para você fazer as suas refeições, comprar as coisas, utilizar a geladeira. Então é muito cômodo, né? Ter uma cama, ter chuveiro quente, ter uma sala, porque a maioria dos albergues tem uma sala de jogos, bar, muitos têm barizinhos e tal, e é bem legal, né? Fica aqui a dica para aplicativos que mostrem albergues, né? Que é muito legal, você pode até consultar. Na aula passada eu coloquei lá Home, né? Falei para vocês, né, na primeira aula sobre Rome to Rio, que é Home, R-O-M-E, 2, Rio.com. Tem o site e tem o aplicativo, você calcula, você coloca, por exemplo, São Paulo a Tóquio no Japão. Ele vai mostrar todos os trajetos, todos os translados que você tem que pegar, seja avião, seja carro, seja ônibus, até você chegar em Tóquio, e ele faz todo o cálculo para você, mostrando aonde você, mostrando como você chegaria e quanto você pagaria para esse local que você quer chegar. Então é fantástico, incrível. Rome to Rio, Home 2 Rio, muito bom. E outro aplicativo também que eu aconselho você a usar é hostelworld.com, hostel com H, tá? Hostel World mundo, né? Em inglês, hostelworld.com. Procure lá no Google Play, nem sei se é Google Play, mas lá onde você baixa seus aplicativos no celular, e você pode consultar qualquer cidade do mundo e os valores dos hostels, dos albergues, com muita facilidade. E eu uso muito esse aplicativo. Eu tô chegando numa cidade, eu nem reservo, eu só entro, né, no aplicativo, procuro na cidade onde eu tô os albergues e os hostels, lá tem o endereço, e você vai andando até, ou você pega um transporte dentro da cidade, vai até o albergue, chega lá e você ainda pode negociar, pedir mais barato, e pode ver os preços, que é, muito fácil, né? Sem contar também que você tem que usar o Waze, ou mesmo o Google Maps, para encontrar os endereços. Hoje em dia, se você for viajar com o celular e colocar a internet nele, você não precisa nem pedir informação na rua para as pessoas de onde estão os locais que você quer encontrar, do hotel, do hostel que você quer encontrar. Eu viajo sempre em hostel. Nessa cidade de Mérida, por exemplo, eu fiquei num hostel chamado Casa del Tio Rafa, que assim, foi um dos hostels mais baratos da minha vida. Eu fiquei num lugar que tomávamos café da manhã com um prato de frutas que o próprio Rafa, tio Rafa, né, fazia. Né, ele tinha uma horta própria, muito legal. E eu paguei, eu lembro que 120 pesos mexicanos, que seriam 22, 23 reais na época. Foi super barato e valeu muito a pena, óbvio, né? Quando você paga pouco, termina a viagem, gastou pouco, é maravilhoso. Você já pode, né, planejar a próxima viagem. Certo? Então, resumidamente, os 3 pilares para você viajar: planejar, comprar a passagem de avião, para ficar mais barato, com milhas, cartão de crédito, né? Mas é um gasto. Meio de ano, mais caro. Final de ano, mais caro, né? Março, outubro, que são meio do ano, bem mais barato. Segundo, alimentação. Faça em supermercado, compre em supermercados, faça sua própria comida, você consegue economizar uma grana. E terceiro fator para terminar a viagem, para fazer a viagem, é hospedagem. Albergue, hostel. Hostelworld.com, dorms.com, que é um que eu encontrei assim, casualmente na Guatemala, e me ajudou bastante porque tinha mais opções de hostels, e nada impede de você mesmo fuçar, né, o Google Play e baixar os aplicativos de hospedagem que você quiser, ok? Que mais nessa aula?
na nossa eletiva de viagem e cultura. Sim, a importância do idioma estrangeiro. Vamos lá. Nós falamos português. E além do Brasil, nós temos Portugal, que fala português na Europa. Temos Timor-Leste, que é um país que se separou da Indonésia na Ásia, que fala português. Então, 3 aí, né? Portugal, Brasil, Timor-Leste. E 5 países na África, sendo 3 continentais e 2 insulares. Então, os continentais são Guiné-Bissau, isso mesmo, tá encravado o continente, tenho quase certeza, então é continental. Angola, Moçambique, falam português na África. Mas as 2 ilhas que falam português na África são Cabo Verde e os cabo-verdianos e São Tomé e Príncipe. 8 países do mundo falam português. É até pouco, se você parar e pensar bem. Existem muito mais países que falam francês, muito mais países que falam inglês. Nossa, inglês um monte, né? Porque a maioria dos países do mundo foram colônias britânicas, né? Mais precisamente 65 países. Então, assim, qual o idioma mais importante para nós? Vamos pensar agora geograficamente. No lado do Oceano Atlântico, onde estão as praias brasileiras, o Nordeste, as praias de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, a gente faz fronteira com o mar. E o mar não fala nenhum idioma. Não é nenhuma pessoa, não é nenhum país. Resultado, nós não temos contato no Atlântico, do lado Atlântico, com ninguém, né, que fale outro idioma. E do outro lado do nosso país, você tem a floresta amazônica, o Pantanal, você tem regiões demograficamente com pouquíssimas pessoas, né, com baixa demografia. Resultado, nós também não temos muito contato com os principais centros urbanos da Argentina, do Paraguai e tal. Você precisa caminhar uma quilometragem para chegar nesses locais. Então, assim, essa é a explicação do porquê o brasileiro só fala português, né? De um lado, o Oceano Atlântico, do outro lado, os países que falam espanhol. Então, nós estamos isolados. Somos um país de mais de 200 milhões de brasileiros e temos uma cultura própria, uma língua própria, um modismo próprio, memes próprios. E o brasileiro, a gente tem essa noção de que a gente é um planeta à parte. A gente é muito diferente até dos outros países que falam português. E eles acabam sendo comunidades muito pequenas se comparadas com a população brasileira, que é uma população gigantesca. Então a gente tem, só de brasileiro, muitas pessoas que falam português no mundo, né, se for contar só os brasileiros. E os outros países que falam português são um pouco menores, né? Por exemplo, Portugal chega a 10 milhões, 11 milhões de pessoas apenas e é muito pequeno. E o Brasil aí com 200 e quase 215 milhões, 212 milhões mais ou menos de população. Então tá aí a explicação do porquê a gente fala português e é um idioma, né, não falado lá fora, porque são poucos países que falam português. Então qual é o primeiro idioma que eu devo aprender, né? A importância dos idiomas. Espanhol. Tienes que hablar espanhol, porque espanhol é um idioma que se habla acá cerca, muy cerca, en los países acá cerquitas, como Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, ¿no? México habla español, España habla español, todos estos países são hispanohablantes. Então, o primeiro idioma que você deve falar é o espanhol. O espanhol é importante, muito importante, né? Mas eu não aconselho a estudar. Se você tem tempo para estudar só um idioma, não estude espanhol. Veja séries, faça uma viagem barata aqui para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, que você vai praticar espanhol e você vai entender já metade do espanhol. Por quê? Porque o espanhol é um idioma muito parecido com o português, né? Muito mais parecido do que o francês, do que o italiano, por exemplo. Então, o espanhol é importante. Mas se for para estudar, you need study English. Você precisa estudar inglês, né? Você tem que aprender inglês. Então deixe seu celular no inglês. Aquele joguinho que você joga na internet, deixa em inglês. Escute músicas em inglês. Veja séries com legenda em português, mas com áudio em inglês. Então, assim, eu aprendi os idiomas não estudando tanto, né? Não aconselho vocês a fazerem dessa forma. É importante que vocês estudem, mas mudem celular, mudem tudo para o inglês. Porque o inglês ele é muito importante. Ah, mas eu gosto mais de japonês. Mas o japonês você só vai usar no Japão. E no Japão, se você falar inglês, eles vão entender. Ah, mas eu quero falar alemão. Beleza, se você for morar na Alemanha, ótimo, aprenda alemão mesmo. Mas se for para viajar, morar no Brasil e viajar o mundo inteiro,
uma vez por ano ou a cada 6 meses, tem que ser inglês. Tem que ser inglês. Sempre inglês. Então, essa é a minha dica, que vocês aprendam. Como é que você pode aprender de uma forma que o idioma entre? Dizem, né, que a melhor maneira é você treinar olhos, boca e ouvidos. Ouvir, falar e ler. Ouvir, falar e ler. Ouvir, falar e ler. Se você fizer esses 3, você vai aprender o idioma rápido. Mas um método legal é vocês traduzirem textos. Pegar texto com áudio e tentar decorar mesmo o texto e traduzir o texto. E se vocês fizerem isso repetidamente, vocês vão conseguir falar inglês com muita facilidade, certo? Eu, quando fui para o México há 5 anos atrás, não sabia quase nada de inglês. Depois disso, eu coloquei meu celular no inglês e passei a jogar e a colocar todas as minhas redes sociais no inglês. E o meu inglês começou a aparecer. Saiba você ou não, mas você tem dentro de você um grande vocabulário de inglês. Você precisa colocar ele para fora. Então é isso, né? Falei hoje 2 assuntos importantes para a eletiva, né? Agora 21 minutos de vídeo. Eu vou encerrar. Espero que você tenha gostado. Anote no seu caderno, que é o mais importante. E até a terceira aula da nossa eletiva Viagem Cultura. Abraço. Namastê.